né, falar um pouquinho sobre bolsa, o mês de julho, né, que nós fechamos em queda, que não acontecia desde fevereiro. A gente perguntou aí a opinião de todo mundo que passou por aqui hoje, eu gostaria de saber a sua também. Qual foi a sua visão aí sobre esse mês de julho? O que acabou determinando aí esse movimento, no seu ponto de vista? Então, legal, vamos lá. Acho que julho foi um mês, né, um pouco atípico, né, como você falou bem, versus a nossa média. Acho que a gente teve uma combinação de fatores, tanto no mercado internacional quanto no mercado local, que geraram toda essa volatilidade, essa queda, né, bem forte, principalmente no último pregão ali na sexta-feira. Né? Lá fora, o mercado estava bem, né, preocupado com a última reunião do Fed, que acabou até tranquilizando o mercado depois que aconteceu. Somado a isso, a temporada de balanços também deixou o mercado um pouco mais a risco, vamos dizer assim, né, com decepção no balanço da Amazon, né, por outra parte, né, um balanço do Google um pouco mais forte do que a média, então ficou meio contrabalanceado. O que chamou a atenção realmente do lado negativo foi essa questão da possível intervenção da China. Né? Se a gente parar para pensar hoje, a China e os Estados Unidos são as duas locomotivas do mundo, né? São os dois países que crescem e sustentam o crescimento mundial. Essa percepção que o governo poderia estar intervindo no mercado, né, chinês, isso, né, gera um pouco de medo, né, de cautela em relação à eficiência econômica, né, do mercado de capitais em geral, consequentemente levou um sell-off nas ações de tecnologia, né, e demais setores na China, consequentemente derruba commodities, né, a China hoje é a principal consumidora de commodities do mercado, e além disso, e aí o Brasil, um país tradicionalmente exportador de commodities, fica mais fragilizado, e a gente viu ali em julho, né, os investidores estrangeiros retirando boa quantidade de dinheiro aqui nosso no mercado local, como você falou bem, um fluxo que vinha totalmente ao contrário. Né? Então, acho que chamou a atenção nisso também. O investidor estrangeiro saiu do mercado secundário aqui, por um lado, e até só que tem um outro ponto que é interessante, né, que você está comentando aqui mais no início da live, né, que eventualmente o mercado primário está aquecido. Né? Então, tem muito investidor estrangeiro tirando dinheiro do secundário, mas entrando em IPOs. A gente está vendo uma janela grande de IPOs aí, quase 3 a 4 por semana, e o mercado tem tido bom suporte do investidor estrangeiro, né, o gringo, como a gente chama aqui na linguagem, né, do mercado. Então, a minha visão é que o julho foi um mês atípico, mas dentro das expectativas de um mês mais cauteloso, que já vinha se desenhando desde o início dele. Né? Então, acho que esse era um ponto importante do mercado global. Do mercado local, o que eu consegui ver? Acho que a gente viu, né, um mercado em recesso na parte lá do Senado da Câmara, ou seja, poucos avanços na pauta política, em compensação, muita volatilidade. Né? Toda essa discussão em cima da extensão, né, do tamanho do reajuste do Bolsa Família, somado, né, o número X ali de quantos, né, serão contemplados com esse benefício, essa combinação gerou medo do quadro fiscal. Né? Tive a curva de juros abrindo bastante, isso levou o mercado a ficar mais cauteloso aqui, sem contar que a temporada de balanço está chegando, né? Acho que essa semana a gente passa a segunda marcha, né? Semana passada a Vale foi destaque, essa semana tem Itaú, tem Petrobras, tem bastante coisa rolando. Então acho que o mercado preferiu pisar no freio ali, né, no mês passado e desalocou risco. Né? Preferiu comprar um pouco de dólar e migrar um pouco para países mais desenvolvidos. Gerson, só pra gente, já que você tocou aí num ponto, eu queria saber como que vocês realmente, né, essa instabilidade toda que a gente tem visto aí nas últimas semanas, como que vocês estão vendo isso agora para agosto? Como que vocês estão projetando, na verdade, os próximos dias? Você falou muito bem, temos ainda muita temporada aí, muitos dados ainda para vir, mas como que vocês estão projetando e quais são os setores que vocês ali acreditam que possam ter um movimento mais interessante agora nesse mês? Então, a nossa visão é que agosto deve ser razoavelmente melhor, tá, do que foi julho. Né? Pela percepção que, pelo menos, algumas coisas que estavam deixando o mercado, né, um pouco mais inquieto devem caminhar bem em agosto. Então, principalmente essa questão da solução do Bolsa Família, né, a visão, né, que isso deve ficar dentro do teto dos gastos, ou seja, deve tranquilizar o mercado, né, nessa posição. A temporada de balanços vem surpreendendo positivamente, né, alguns papéis aí, principalmente de alguns setores de reabertura econômica, né, vem trazendo alguns números que agradam o mercado. A China, basicamente, a gente viu, né, ao longo do final de semana um tom, né, um pouco mais ameno, mais soft em relação a essas intervenções, né, explicando alguns setores, qual que devem receber, né, essa entrada mais dessa mão do governo. Então, essa visão que o mercado deve suavizar um pouco essa performance, né, em agosto. E, além disso, a temporada de balanço aqui deve surpreender positivamente, principalmente setores de shopping center, serviços, né, setores que foram, né, muito massacrados nesse mesmo período do ano passado e agora devem retomar essa posição.
Só chama atenção aqui, né, porque realmente é o que a gente já falei hoje lá no nosso call matinal, né? A perspectiva está melhor para agosto em geral, mas essa semana particularmente eu acho que é uma semana de mais volatilidade, né? Nós temos aí Petrobras com um grande destaque nos balanços, bastante discussão sobre a Bolsa Família e um ponto importante, né? Quarta-feira é Copom, né? Então há um grande consenso do mercado, inclusive aqui do BTG, né, que a Selic deve ser elevada em 1 ponto percentual, mas a grande dúvida é a comunicação, né? A gente tem visto a inflação do ano que vem, que é a grande dúvida do mercado, dá alguns sinais, né, de alta que preocupa um pouco. Então a grande dúvida é, será que o Copom, né, vai dar 1% de juros e vai endurecer o comunicado, já indicando talvez, né, seguir nesse ritmo de 1? Então basicamente essa é a grande dúvida, sem contar que temos payroll na sexta-feira. Então acho que essa primeira semana de agosto começa mais positiva, como a gente está vendo hoje, deve ser a dinâmica do mês, um mês bem mais soft do que foi, né, julho, só que eu chamo a atenção para essa primeira semana, que é uma semana de bastante turbulência, bastante fatores que podem causar volatilidade.